Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Essa minha aliança que eles invalidaram, apesar de eu ter lhes dito que sou o seu Deus, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não continuarão a ensinar mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que dá o sol para iluminar o dia, e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar de modo que abre as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se esta lei estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante até o oiteiro de Garebe e dará volta até Goa. E o vale inteiro dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo será santo ao Senhor. Nunca mais será arrancado nem derrubado. Em nome de Jesus, irmãos, acompanhamos as Escrituras em Jeremias 31, a partir do versículo 31 até 40. Diz o Senhor, eis que vem dias, eis que vem dias. Temos que ficar preparados, porque os dias estão a chegar, em que farei uma nova aliança com o Israel e com a casa de Judá. Amém? Deus quer fazer uma nova aliança com os filhos de Israel e os filhos de Judá. Amém? Mas diz o Senhor que não é aquela aliança que fez com os nossos pais, porque eles quebraram a aliança. Amém?
Apesar do Senhor ter dito que eu sou o vosso Deus, o Senhor é aquele que lhes tomou pela mão e lhes tirou da terra do Egito, onde eles estavam a sofrer, amém? Onde eles pegavam o fogo com as próprias mãos, amém? Onde eles faziam trabalhos pesados. O Senhor os tomou pela mão e os libertou do faraó no Egito, amém? Mas eles depois quebraram a aliança que o Senhor trouxe para eles, amém? Eles quebraram a aliança que Deus fez para com eles. Então Deus diz: eis que vem dias em que farei uma nova aliança com os filhos de Israel e os filhos de Judá. Amém? Mas não é a aliança que fiz com os vossos pais, porque Deus está ciente de que a antiga aliança, aquela aliança que fez com os nossos pais, ela falhou. Amém? A aliança que fez com os nossos pais falhou. Então o Senhor nos promete trazer uma nova aliança. Amém? Porei a minha lei no vosso interior, que é nos nossos corações. Amém? Quando a lei é colocada dentro do coração, é diferente de uma lei escrita num livro, é diferente de uma lei escrita numa pedra, amém? Porque esta ainda pode ser esquecida, mas quando o pacto ou a aliança é feita nos nossos corações e Deus coloca a lei nos nossos corações, onde quer que a gente vá, irá se lembrar dessa aliança, porque ela estará no nosso interior. Em nome de Jesus, amém? A aliança que Deus quer trazer na nossa vida, essa aliança nova da qual Ele nos fala, é uma aliança que Ele irá colocar nos nossos corações, amém? Uma aliança que nós teremos que viver através dela, iremos viver com ela, porque onde quer que a gente vá, essa aliança estará conosco, em nome de Jesus, amém? No versículo 33, ainda em Jeremias 31, diz o seguinte: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que Ele seja o nosso Deus e nós reconheçamos, amém? Porque Deus quer estar dentro de nós, Deus quer escrever a sua lei no nosso coração, para que nós continuemos sendo o povo de Deus, amém? Os nossos pais quebraram a aliança que Deus fez, amém? Com a terra de Israel, aquela qual Deus tirou, libertou do Egito, amém? O Egito era uma terra onde havia muito sofrimento, amém? Mas Deus fez milagres, Deus libertou os seus filhos do sofrimento que estavam vivendo no Egito, amém? Mas mesmo assim, eles quebraram a aliança que Deus fez. Eles quebraram a aliança que tinham com Deus, amém? É por isso que Deus diz: a nova aliança que será estabelecida no nosso interior e escrita nos nossos corações. Amém? Deus irá escrever essa lei nos nossos corações para que a gente não se esqueça. Amém? Para que onde quer que a gente vá, essa lei esteja conosco. Amém? Para que vivamos segundo a vontade de Deus. Amém? Porque Ele diz: a aliança que fez com os nossos pais falhou, porque eles quebraram-na. Amém?
Daí que nós temos que agir de acordo com a vontade de Deus, porque Deus diz: se esta aliança que Ele for a estabelecer, essa nova aliança falhar, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Amém? Eu acho que não é isso que nós queremos. Nós queremos que Deus continue a ser o nosso Salvador. Nós queremos continuar a ser o povo de Deus. Amém? Então é o momento de nós repensarmos e vivermos segundo a aliança que Deus quer fazer conosco. Amém? Nós sabemos que viver segundo a vontade de Deus não é fácil, mas é necessário, porque traz vida eterna, traz salvação. Amém? Porque aquele que anda segundo a sua vontade irá perecer, mas aquele que anda segundo a vontade de Deus terá a vida eterna, tem a promessa de viver, de ter uma nação que é guiada por Deus, tem a promessa de não ser abandonado. Amém? Então Deus nos exorta para que não quebremos a nova aliança que Ele traz para a nossa vida, porque Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer transformar todo o cenário que acontece na nossa vida. Em nome de Jesus, digam amém. Deus quer estabelecer uma nova aliança. Então é o momento de cada um de nós repensar, fazer uma introspeção, ver qual é a vontade. Se perguntar se tem vivido segundo a vontade de Deus ou não. E se ver que não vive segundo a vontade de Deus, é o momento de trazer a consciência para repensar, para poder voltar aos caminhos de Deus. Porque Deus é o único que existe, que irá transformar a nossa vida. Deus é o único capaz de transformar a vida dos homens, porque os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é aquele que não quer abandonar o homem de jeito nenhum, mas Ele diz que há uma condição, que é mantermos viva essa aliança nova que Deus quer estabelecer com a casa de Israel e de Judá. Não podemos quebrar essa aliança conforme fizeram os nossos pais antigamente, porque eles quebraram a aliança que Deus fez com eles. Mesmo que Deus tenha lhes mostrado que Ele é o Deus, Ele é poderoso, ainda assim eles se desviaram e quebraram a aliança de Deus na vida deles. Amém? No versículo 37, temos a seguinte palavra: assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. O Senhor alerta, amém? Para aquilo que irá acontecer se os filhos de Israel desobedecerem aquilo que é a sua lei, desobedecerem aquilo que é a aliança que o Senhor traz, amém? Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel. Amém? Então nós não queremos ser rejeitados por Deus. Nós queremos viver segundo essa aliança que Deus vai estabelecer conosco. Amém? Porque a antiga aliança falhou. Porque os antigos não reconheceram que Deus era o único, era Pai. Não deixaram com que Deus fosse o seu Salvador e eles não se transformaram em povo de Deus. Amém? Então, é o momento de não quebrarmos a aliança. Amém? Porque Deus, quando fala de uma nova aliança, fala de uma segunda chance, uma segunda oportunidade que Deus dá a cada um dos seus filhos para poder voltar para aquilo que é a sua verdade, para andar nos caminhos de Deus. Amém?
Porque Deus dá essa chance, ciente de que não é fácil viver segundo a vontade de Deus, mas é possível, desde que cada um entregue o seu coração e saiba reconhecer, tenha discernimento para reconhecer o bem e o mal, amém? E andar segundo o bem, amém? A pessoa que está numa nova aliança com Deus, ela não vai roubar as coisas dos outros, ela não vai furtar, ela não vai matar, amém? Porque está diante de uma nova aliança. A pessoa que está numa nova aliança com Deus irá respeitar o próximo, irá amar o próximo, amém? Não irá querer ter as coisas fáceis. Então Deus nos exorta agora para nos colocarmos a pau, para que possamos viver segundo a vontade de Deus. A aliança é essa, porque Deus diz: escreverei a lei no vosso coração. Não haverá alguém que irá dizer: eu não sei, eu não sabia, porque esta lei estará dentro dos nossos corações. E quando você estiver prestes a fazer o mal para o seu irmão, o seu coração irá acusar, porque a lei do Senhor estará escrita dentro do seu coração, amém? Se você quiser negar ajuda ao seu irmão que está a sofrer, o seu coração irá reagir, irá acusar, porque dentro do seu coração está lá escrita a lei de Deus, amém? É por isso que Deus diz: esta nova aliança não estará sobre uma pedra, não estará sobre um papel, não estará na água, mas sim estará no nosso íntimo, no nosso interior, que a lei estará escrita no nosso coração. Amém? Não há lugar onde nós iremos sem que o nosso coração esteja conosco, porque o nosso coração é parte de nós, é o nosso motor. O nosso coração é aquele que faz com que todos os outros órgãos funcionem. A partir do momento que o coração para, é normal todos os outros órgãos pararem de funcionar. É por isso que Deus quer escrever no nosso coração, amém? Porque o coração é um dos órgãos preciosos que nós temos, amém? Então, e nós temos que trazer o discernimento dentro do nosso coração. Nós temos que ter um coração bom, um coração que entende, um coração que ajuda o outro irmão. Amém? Se nós não queremos que o Senhor, nosso Deus, quebre a nova aliança também, amém? Porque Ele diz que se falhar essa nova aliança, Ele também irá nos abandonar, amém? Se falhar essa nova aliança, Ele irá nos rejeitar, amém? Então não é isso que nós queremos. Nós queremos que Deus esteja conosco todos os dias, todo momento da nossa vida, amém? Então este é o momento de nós repensarmos e não quebrarmos a aliança que Deus tem para conosco, amém? E Ele diz que a linha de medir irá se estender por uma área muito grande, amém? Então o sofrimento irá ser observado por muitos e muitos quilômetros, por muitas pessoas, porque Deus não irá poupar a sua mão pesada sobre aqueles que quebrarem a sua aliança, amém? Houve uma antiga aliança que foi quebrada e as pessoas foram castigadas por isso, mas Deus dá uma nova chance, que traz uma nova aliança, e Ele nos exorta: ande segundo essa aliança que irei estabelecer, porque as leis irei escrever dentro do vosso coração. É uma compaixão que Deus tem conosco. Ele sabe que se as leis estão escritas dentro do nosso coração, não teremos como falhar, porque o nosso coração nós transportamos ele para onde quer que a gente vá. O coração é aquele que nos guia, é aquele que nos orienta. Amém? É por isso que o nosso coração é gerido por Deus. As coisas que acontecem dentro do nosso coração, só Deus é que sabe, só Deus é que tem o discernimento. Nós não podemos mandar naquilo que tem que acontecer no nosso coração, porque lá dentro está escrita a lei de Deus, amém? Então Deus tem o discernimento
Deus tem a capacidade de orientar e de controlar tudo que acontece dentro do nosso coração, porque é o local onde está estabelecida esta nova aliança, em nome de Jesus, amém? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Temos que nos apegar a essas escrituras, temos que nos apegar a esta palavra, porque os dias estão a chegar, amém? Nós todos conseguimos ver que os dias estão a se aproximar, que Deus irá estabelecer uma nova aliança, amém? Então nós temos que usar essa nova aliança para viver segundo a vontade de Deus, para vivermos aquilo que Deus quer na nossa vida, amém? Porque é através da conservação desta aliança que Deus irá agir na nossa vida, que Deus irá nos reconhecer enquanto filhos de Israel, enquanto filhos de Judá, amém? Mas se quebrarmos essa aliança, iremos sofrer, Deus irá nos abandonar, amém? Deus não medirá esforço para nos ver sofrer, amém? Eles serão o meu povo e eu serei seu Deus. É isso que Deus quer, que a gente seja o seu povo. Amém? E é isso que nós também queremos, que Deus esteja conosco, que continue sendo o nosso Deus, aquele que nos livra das mãos do maligno, aquele que nos dá direcionamento para vencermos o inimigo. Amém? Aquele que nos dá sabedoria. Então Deus tem este propósito para a nossa vida. Deus tem esta vontade de ver a nossa vida a andar segundo a sua vontade. Amém? Para que possamos ser salvos, para que possamos ter a vida eterna. Amém? Porque Deus fez a promessa, mas Ele também precisa que a gente faça a nossa parte. Amém? Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus continue a agir na nossa vida. Não podemos quebrar o pacto, porque este pacto, esta aliança, estará escrita dentro dos nossos corações. É uma das formas de Deus demonstrar a sua compaixão, o seu amor para conosco. Ele não vai escrever na pedra, não vai escrever num papel, porque você pode esquecer ao sair de um lugar para o outro. Quando esta lei for escrita dentro do seu coração, onde quer que você vá, essa lei estará dentro de si. Amém? Então Deus irá saber que se você não cumpre, não é porque não se recorda desta lei de Deus, porque ela está em si. Amém? O Senhor seu Deus irá saber que você sabe, você só quer transgredir, porque Deus já colocou, já escreveu todas as leis dentro do seu coração, artigo por artigo. As leis, os decretos todos estarão dentro do seu coração. Irá caber a si, meu irmão, minha irmã, andar segundo a vontade de Deus. Irá caber a si, meu irmão, minha irmã, seguir esta nova aliança que Deus quer estabelecer na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Não será mais necessário ensinar-se aos nossos irmãos, aos nossos pais, aos nossos familiares, aos nossos amigos, dizendo: conheçam o Senhor, porque todos conheceremos o Senhor, amém? Desde o menor até ao maior. Então esta aliança já é uma aliança promissora, é uma aliança que traz algo de inovador, traz
algo de bonito, amém? Como seria bom que todos nós reconhecêssemos que o Senhor é o nosso Deus, do menor até o maior. Então, esta é a vontade de Deus. Não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Tem maior amor que este? Não existe. Deus irá perdoar todas as iniquidades, todos os pecados, e daí todos irão saber que este é o Senhor Deus, e ninguém, a partir deste momento, irá precisar ensinar ao seu próximo, nem ao seu irmão, quem é Deus, porque Deus, através do perdão que irá exercer na vida dessas pessoas, essas pessoas irão saber que este é o Senhor Deus. Amém? E a partir deste momento, iremos viver todos conhecendo o Senhor, aquele que irá perdoar todas as nossas iniquidades, em nome de Jesus, amém? Então vamos ficar atentos para quando essa aliança for estabelecida, sabermos viver segundo ela, amém? Essa aliança já está estabelecida e é o momento de nós vivermos segundo a vontade de Deus, amém? Enquanto estivermos a andar debaixo desse céu, temos que saber que é pela vontade de Deus, é por esta aliança que Deus nos concedeu, é o perdão de Deus, é a compaixão, é o amor, amém? Que Deus tem para conosco. Porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então Deus nos perdoa para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja conhecido, para que aqueles todos que querem tramar também conheçam Deus e se arrependam, para que todos aqueles que vivem na iniquidade conheçam a Deus e se arrependam. Amém? Deus irá perdoar os seus pecados. Então, daí eles irão conhecer o Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, amém? Eis que vem dias em que a cidade será edificada. Amém? A cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. Amém? A cidade será reedificada. Mas tudo isto cabe a cada um de nós, dentro de si, no seu íntimo, dentro de si, no seu coração, onde o Senhor estabeleceu a nova aliança, andar segundo a vontade de Deus. Amém? Não aborrecer aquilo que é o Espírito Santo de Deus que está presente dentro de cada um de nós. Amém? Não sujar o Espírito Santo de Deus que está em nós. Não manchar o Espírito Santo de Deus que está em nós. Aí iremos ver a terra de Israel a ser reedificada. Amém? É uma nova oportunidade que nos será dada para vivermos, mas termos uma vida em abundância. Amém? Porque Deus não quer só que a gente tenha vida. Há pessoas que você pode ver acordar de manhã, sair, dormirem de noite e você pensar que estão a viver, mas essas pessoas não estão a viver. Essas pessoas estão a conhecer o inferno vivendo aqui na terra. Amém? Então nós temos que deixar Deus nos reedificar, amém? Trazer novas alianças para nós, escrever no nosso coração as suas leis, para que onde quer que a gente vá, elas nos guiem, elas nos conduzam, para que possamos andar segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus, amém? E o vale inteiro dos cadáveres e da cinza de todos os campos, até o ribeiro de Cedrão, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo será santo ao Senhor. Nunca mais será arrancado nem derrubado.
Em nome de Jesus, amém? É isto que nós queremos. Que aquilo que é a nossa fé, a nossa vida, não seja arrancada nem derrubada. Amém? Porque nós seremos santos. Nós iremos viver na santidade. Nós iremos viver a santidade. Porque é isso que Deus quer. Então, Deus continua a nos exortar. Através de Jeremias 31, a partir do versículo 31 até 40. Amém? Aqui iremos encontrar aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Porque Deus quer estabelecer uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Amém? Deus quer estabelecer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É por isso que ele alerta. Jeremias diz: eis que vem dias. E quem disse foi o Senhor. Porque ele diz o Senhor, em que com a casa de Israel e a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Amém? Então, Jeremias vem nos elucidar aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida, aquilo que é o amor de Deus na nossa vida. Ele nos traz uma nova aliança. Ele não nos abandonou apenas porque os nossos pais abandonaram a antiga aliança. Amém? Então, ele nos traz essa nova aliança e que a gente saiba viver segundo a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Irei terminar, mas antes disso voltarei a trazer essas escrituras ao de cima para poder fortificar aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. A partir do livro de Jeremias, no versículo 31. Amém? Capítulo 31 ainda. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Essa minha aliança que eles quebraram. Apesar de eu os haver dito que sou o seu Deus. Amém? Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Diz o Senhor: pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se esta aliança estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre.
Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e dará volta até Goa. E o vale inteiro dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo será santo ao Senhor. Nunca mais será arrancado nem derrubado. Então, meus irmãos, assim vimos a palavra do Senhor que falou conosco através de Jeremias 31, versículo 31 até 40. Que a glória de Deus esteja conosco, nos cuidando, nos guiando em todos os nossos caminhos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Este é o momento de pedirmos socorro a Deus, porque já vimos que o nosso socorro vem do Altíssimo. Amém? É lá onde nós temos que buscar a nossa morada. Em nome de Jesus, nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Deus cuide de cada um de nós. Deus cuide das nossas famílias. Deus nos dê pão de cada dia. Deus nos dê um coração maravilhoso para que possamos viver em amor com os nossos irmãos. Que Deus nos guie. Que Deus nos cuide, que Deus vele pela nossa vida, que Deus possa montar guarda na entrada e na saída da nossa casa, e nós iremos agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.